Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. E quem nos ouve pela rádio, nesse momento a palavra de Deus é incensada. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, ficarão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do outro lado. Põe força na sua palma. Quando mostrar o povo, você vai. Vamos sentando e vamos cantando. Derrama, Deus, teu Espírito sobre os jovens e sobre os velhos. Derrama, Deus, teu Espírito dentro do coração do homem. Mais uma vez. Derrama, Deus, teu Espírito sobre os jovens e sobre os velhos. Derrama, Deus, teu Espírito dentro do coração do homem. Eu te suplico a tua imutável e onipotente sabedoria e soberania, ó Espírito poderoso. Envia o orvalho da tua suavidade, tu que consagras os apóstolos, inspiras os profetas, instruís os doutores, que fazes os mudos falarem e abres os ouvidos dos surdos. Dá-me também a mim, pecador, a graça de falar com segurança do mistério vivificante da boa nova do Evangelho. Neste momento em que vou expor em público tua palavra, que a tua misericórdia me preceda e interiormente me inspire no momento exato aquilo que é digno, útil e do teu agrado, para a glória e louvor da tua divindade e para a plena edificação da Igreja Católica. Amém. Essa oração de Gregório de Narek nos dá um pouco a ideia daquilo que nós celebramos e pedimos hoje. Essa oração que nós rezamos no início da missa, a coleta, quando o padre fala oremos e recolhe todas as intenções da igreja, essa é a mesma oração rezada na igreja do mundo inteiro. Em todas as línguas conhecidas, hoje foi dirigida a Deus essa mesma oração, inclusive por sua santidade o Papa. E o que a igreja está pedindo hoje, como intenção da igreja,
para Deus nessa festa de Pentecostes. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo. E realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. É esse pedido também que nós queremos fazer ao Senhor. Realizai agora, esse agora é agora, no coração dos fiéis do mundo inteiro, as maravilhas que realizastes no início da igreja, a partir do dia de Pentecostes. E conforme as leituras desta celebração, que coisas maravilhosas e estupendas foram essas que o Senhor realizou e que a igreja pede. E Jesus mesmo disse que aquilo que a igreja ligasse no céu, na terra seria ligado no céu. Portanto, se a igreja pede, é o próprio Cristo que está pedindo que se realize hoje, agora, nesse momento. Se cada um de nós abrirmos de fato o nosso coração para acolher esse dom, esse presente de Deus, a nossa vida nunca mais será a mesma. Mas tome muito cuidado com aquilo que você vai pedir no dia de hoje nessa missa. Penso que cada um que está aqui desde sexta-feira, ou acompanhando pela televisão, não está enganado. Sabe muito bem, porque Deus nos inspirou para colocar com todas as letras, de modo muito claro, nas canções, nas orações e nas pregações, as consequências do batismo do Espírito Santo. Nos seus símbolos da água, do vento e do fogo, que contém em si elementos maravilhosos e positivos de vida, mas que também, cada um deles, contém em si elementos de destruição. Do vento que destrói o que não está firme, da água que inunda e destrói tudo aquilo que estiver mal construído às suas margens, e do fogo que queima e deforma aquilo que não tiver consistência. Muitos de nós talvez não devêssemos falar amém para essa oração, porque quem sabe a transformação que o Espírito Santo teria que fazer em nós, e me incluo aí, por isso rezava essa oração logo no início, talvez vai fazer desaparecer a maior parte daquilo que nós somos. Muito cuidado também, porque Romanos 11:29 diz: os dons e a graça de Deus são irrevogáveis, não volta atrás. Nem a nossa miséria e o nosso pecado pode impedir essa ação de Deus. Mas além disso, das pregações, a celebração que hoje realizamos, junto com a igreja, o nosso louvor a Deus pela canonização de Paulina. A frase predileta de Madre Paulina tem muito a ver com o dia de Pentecostes. Paulina dizia: não desanime nunca, mesmo quando os ventos contrários estiverem soprando. Não desanime nunca. E ao lado dessa grande festa para a igreja, nós celebramos também uma grande festa para a Canção Nova. Os 22 anos da rádio, representado aqui nesses jovens, nessas moças e nesses rapazes. Mas aqui nós entendemos que de fato os dons e a graça de Deus são irrevogáveis. Talvez hoje fosse dia da gente louvar a Deus. Um dia, um jovem padre ter tido uma tuberculose, ter tido que se afastar
do seu trabalho entusiasta de jovem sacerdote que queria evangelizar e mudar o mundo. Talvez à primeira vista, aquele jovem sacerdote, início dos anos 70, talvez até na euforia do Brasil, tricampeão mundial de futebol, ou diante do desafio de uma América Latina dominada pela opressão militar, com injustiças absurdas, aquele jovem sacerdote que tinha deixado tudo, aliás, não deixou muita coisa, porque não conseguiu juntar nem 2 sacos de roupa velha para levar, mas que tinha deixado tudo, agora se vê limitado, tendo que ficar trancado num hospital, tendo que diminuir as suas atividades. Mas Deus tinha levado a sério aquela consagração dele. E por isso, naquele dia de Todos os Santos, 1º de novembro de 71, ele teve essa graça, que hoje a igreja está nos convidando, a mim, a você, a cada um de nós, inclusive ele, 31 anos depois, a graça de receber o batismo no Espírito Santo. Mas repito, cuidado, porque deixar-se mergulhar no Espírito Santo significa ganhar muita paz, como Jesus hoje sopra sobre a igreja, a paz esteja com você. Mas ao mesmo tempo significa perder todo o sossego. O mundo nos oferece sossego, o Evangelho nos oferece a paz, e as duas coisas não caminham juntas. Para viver nessa paz é preciso perder esse sossego. O sossego, quem sabe, de um bem-estar, de pensar em si mesmo, mas a paz que traz alegria de gastar a sua vida. Deus é sempre fiel. E esse Deus que é fiel, Ele age na história. Repito, Romanos 11, 29, tripito, porque é a terceira vez que estou falando. Os dons e a graça de Deus são irrevogáveis. É irrevogável também a metodologia desse Deus. E essa metodologia de Deus, desde o instante em que o Espírito pairou sobre as águas da criação, desde o instante em que o Pai soprou sobre o boneco feito de barro, Adão, e pôs nele o seu hálito de vida, essa metodologia de Deus, irrevogável, é fazer chegar a sua graça ao mundo através da história, através das pessoas, através de homens e de mulheres que não tem nem a desculpa de dizer eu sou fraco. Isso não é desculpa, porque Deus adora os fracos. O Espírito Santo é apaixonado em gente fraca. Ele só vem em auxílio da nossa fraqueza quando nós nos colocamos, mas verdadeiramente, não uma fraqueza fingida, que muitas e muitas vezes não passa de um orgulho disfarçado. A verdadeira fraqueza leva você a dobrar o joelho no chão. Essa é a fraqueza que o Espírito Santo vem ajudar. Essa fraqueza que leva você a se expor ao ridículo do pecado, a se sujar da miséria que o pecado faz. Isso não é fraqueza, isso é imbecilidade. A verdadeira fraqueza tem que nos levar a ter calo no joelho, a dobrar o joelho no chão, a suplicar essa misericórdia. Então, esses fracos, esses o Senhor enche com a sua força, que é o Espírito Santo. Se esses dons de Deus são irrevogáveis, o amor que Deus tem e que Ele derrama e quer continuar derramando na história, só pode chegar na história através das pessoas. E assim vocês hoje conseguem imaginar tudo que estava no coração de Deus naquele 1º de novembro de 71, quando aí perto, no colégio dos Salesianos, ele começou a se derramar de uma forma definitiva naquele jovem e até então meio doente sacerdote. Talvez se Deus tivesse aparecido e dito assim: Jonas, você está sendo escolhido para ser um grande missionário
que vai anunciar o Evangelho em todas as línguas conhecidas. Eu quero que você seja um homem que vai fazer o Evangelho chegar na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Eu quero que você seja um jovem sacerdote que vai liderar dezenas, centenas de jovens rapazes, homens, mulheres, padres, moças, para evangelizar. Talvez até o estado de saúde dele iria dizer: Senhor, eu não consigo, eu não posso, o Senhor está vendo a minha condição, eu tive que parar inclusive com o trabalho que eu fazia em São Paulo, eu estou doente. Mas a única coisa que Deus pediu foi: abra o seu coração para ser mergulhado no Espírito Santo. Eu quero te encharcar, Jonas. Eu não vou te dar outro sinal, já dei o sinal de Jonas. Do mesmo jeito que Jonas ficou dentro da baleia, eu quero que você fique dentro do meu coração, que aí não vai ter mais problema. E hoje nós estamos celebrando isso. E nós temos que louvar a Deus. Louvar a Deus. Porque se o mundo mostra tanta gente fazendo tanta coisa errada, é hora da gente começar a louvar, glorificar e bendizer a Deus, porque nós temos pessoas que um dia tiveram a coragem de dizer: sim, Senhor, enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo, e Deus levou a sério. E Deus sempre leva a sério. E Deus que tinha pressa. Aquele jovem sacerdote começou a andar pelo Vale do Paraíba, pelo sul das Minas Gerais. Foi onde eu o conheci. 3 ou 4 anos depois, eu ainda um moleque de 13 anos de idade, 14 anos de idade. Mas Deus queria levar longe. Tão longe que o trouxe para uma cachoeira. Quem deixa se mergulhar no Espírito Santo tem que ir para uma cachoeira, não pode ficar lá com uma torneirinha. Uma cachoeira que vai purificar e ser purificadora, e nós sabemos que cachoeira é fonte de vida. O dínamos, que São Lucas usa no Atos dos Apóstolos, a força do alto que vem sobre nós é dínamos, é o mesmo dínamo quando você tem lá aquele dínamo que pega a água da cachoeira e fica girando, girando, e aí produz eletricidade, produz a vida. Traz para essa cachoeira. Tem tanta pressa que 9 anos depois faz assumir uma rádio. E uma rádio que tinha no nome humano a missão de desbravar, porque Bandeirantes, era esse o nome? Bandeirante é desbravador. Bandeirante é aquele que vai abrindo caminho no meio do mato, é aquele que vai fundando novas cidades. Por exemplo, Campinas é uma cidade fundada por um bandeirante. O nosso Leme, não sei das quantas aí, que vivia em Taubaté. O sul das Minas Gerais, quantas cidades. Lá na Fernão Dias tem uma baita de uma estátua do Fernandão olhando, falando: onde será que está Itajubá? Está procurando. Fica para aquele lado aqui, né? Os bandeirantes, os desbravadores. Mas Deus não queria só uma rádio para desbravar essa bandeira. Ele queria uma que pudesse ser aquilo que o Padre Jonas cantava, e ele deve se lembrar, lá pelos anos 74, 75, uma música chamada Javenice, o Senhor é a minha bandeira. Era essa bandeira que o Senhor queria. E logo então começa essa rádio, e essa rádio começa a crescer, e as pessoas vão acreditando. E por que esse nome maravilhoso do Clube do Ouvinte, que não devia deixar mudar nunca? Porque antes de ouvirem a rádio, era gente que estava ouvindo o Senhor. Esse clube não é de ouvintes da rádio, são ouvintes do Senhor. É esse Shema Israel que a Bíblia fala tanto. Escuta, Israel, escuta, 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 Israel. Ouve, Israel. A fé vem pelo ouvido. É esse ouvir que leva a uma outra palavra tão importante hoje, a palavra obedecer. Obediência vem de audire, vem de ouvir com atenção, de ouvir os sinais de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir as inspirações que Deus foi lhe dando, sim, no silêncio do seu quarto, na sua oração pessoal, no seu jejum, mas foi dando também através das pessoas que Deus foi ajuntando nesse caminho. E que maravilha, 22 anos depois, poder louvar e bendizer a Deus.
Porque através dessa rádio, hoje em ondas médias, curtas, tropicais, através da frequência modulada, portanto, mexendo com as frequências de tudo quanto é jeito possível, em tudo quanto é curva possível, longa, distância, curta, modulada, hoje através da internet, hoje no satélite, hoje através da televisão. Meu irmão, minha irmã, eu queria dizer para você que o mesmo Espírito que fez Paulina virar santa, o mesmo Espírito que está santificando essa obra do Padre Jonas, e através dele, de todos aqueles que o Senhor colocou em seu caminho, especialmente o Eto, a Luzia, e todos os irmãos queridos da Canção Nova, esses jovens que estão acreditando, que estão se tornando sacerdotes na Canção Nova, e aqueles que se unem à Canção Nova, como a Toca de Assis, a Comunidade de Betânia, o Mensagem Brasil e tantas outras que se unem, formando um grande carisma, aonde aqui nos reunimos, aqui partilhamos a nossa fé e espalhamos essa fé como forças verdadeiramente nova, no sentido da palavra nova, que é a mesma semântica de boa nova, de evangelho e de canção. Canção é muito mais do que música. Música qualquer barulho faz. Canção rima com unção, canção rima com irmão, com comunhão. Essa canção nova, de fato, é essa canção que o Espírito Santo quer executar nos nossos ouvidos, do mesmo jeito que para tocar música precisa das 7 notas musicais, para tocar a canção nova precisa dos 7 dons do Espírito Santo, dos 7 sacramentos da igreja. Nós não podemos ter mais medo de mostrar nossos heróis. O Padre Jonas me contava que diziam a ele que na Bienal desse ano, Tristeza das Tristezas, o que mais se divulgou foi livros esotéricos, principalmente para crianças. Então nós precisamos mostrar para crianças, aquela menininha que levanta os 2 dedos feliz da vida e dizendo: eu estou aqui, eu estou fazendo aniversário hoje, eu estou aqui, porque o Deus que eu acredito não é o Deus que me apodrece, mas é um Deus que me restaura, é um Deus que me ressuscita, é um Deus que me transforma. Nós precisamos mostrar a essas crianças. Do mesmo jeito que a igreja tem a coragem de mostrar seus heróis e suas heroínas dos santos, nós precisamos mostrar, principalmente mostrar enquanto são vivos, porque aí dá tempo de cada um de nós perceber que somos fracos, que somos limitados, mas que o Espírito Santo pode fazer uma obra fabulosa em nossa história. Então cabe nos perguntar: que maravilhas são essas que o Senhor quer realizar hoje, que nós pedíamos na coleta dessa missa, e que já foram realizadas, ou que começaram a ser realizadas no início da pregação dos apóstolos? Que maravilhas são essas? Qual é o primeiro fruto concreto de Pentecostes? Qual? Falar em línguas? Não. A Bíblia diz que o demônio sabe se disfarçar e falar também. Se dom de línguas é a língua dos anjos, o demônio era anjo, ele deve entender. Cura. A Bíblia diz que o demônio faz curas. E nós sabemos que infelizmente muita gente está sendo curada pelo demônio. Foi o primeiro sinal concreto, a primeira maravilha que a igreja experimentou depois de Pentecostes? A pregação de Pedro, que converteu 3.000 pessoas. Tem muita gente pregando, falando bonito, em nome de Deus ou de deuses, e nem por isso tem o Espírito Santo. Que maravilha foi essa? A capacidade que os apóstolos tiveram, prefigurada no dom das línguas, aonde cada um ouvia falar em sua própria língua, mas concretizada a partir do versículo 42 de Atos dos Apóstolos, a capacidade de viver em comunidade. Os cristãos tinham tudo em comum.
partilhavam os seus bens com alegria. Meu irmão, minha irmã, o grande sinal de Pentecostes, a maravilha das maravilhas, que alimentou depois todos os carismas, inclusive o dom das línguas, o dom de milagre, o dom de cura, foi a graça de viverem como irmãos, de partilharem a vida, de perseverarem unânimes na doutrina dos apóstolos, firmes na doutrina, conhecedores da palavra, na partilha do pão, na fração do pão, a celebração da Eucaristia, na oração uns pelos outros, na partilha dos seus bens. E digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a única coisa que o encardido não consegue fazer. No resto ele consegue nos imitar tudo. O encardido também consegue ter rádios, e inclusive tem rádios muito mais poderosas do ponto de vista técnico do que a Rádio Canção Nova. O encardido consegue ter canais de televisão inteiros, inclusive muito mais poderosos do que o sistema Canção Nova de televisão, canais com uma tecnologia fabulosa. Hoje, há TVs no Brasil que têm espalhada no mundo pelo menos 1.500 câmeras de televisão todos os dias para buscar notícia, mas seleciona dessas 1.500 câmeras, quem sabe 20 minutos do pior da humanidade, do mais podre do podre, para levar até nossas casas através dos seus telejornais, das suas novelas, dos seus programas e dos seus filmes. Do ponto de vista tecnológico, eles podem ser muito melhores do que nós. Mas há uma coisa que o encardido não pode fazer e que eles estão tentando destruir. E é esse o grande segredo que fez Padre Jonas perseverar nesses 31 anos de homem batizado no Espírito Santo. A capacidade de viver em comunidade. Porque quando eu vivo em comunidade, o centro da minha vida não sou eu, é Jesus. E é Jesus Cristo ressuscitado. Por Ele eu faço qualquer coisa. Quando o Papa João Paulo esteve em Lisieux, especialmente para o senhor Cleidmar essa frase. Quando o Papa João Paulo esteve em Lisieux, ele disse: os santos não envelhecem. Ontem à noite, estava na casa do padre, o diácono Jonas, é filho dele, já tem 80 anos. Mas em São Paulo está sendo gestado, no coração da Roseni e do Alexandre, um Jonas, que vai nascer daqui uns 6 meses. Santo não envelhece. Quem vive em comunidade não envelhece nunca, porque a sua juventude é minha juventude. Meu irmão, minha irmã, a coisa mais espetacular que o Espírito Santo fez foi criar comunidade. Sabe por quê? Porque quando eu pertenço a uma comunidade, pode ser que eu não tenha dom nenhum sozinho, mas se eu pertenço à comunidade, eu tenho todos os dons que a comunidade tem. Isso que faz a comunidade ser de Deus. Então, vai morrer quando nós vivemos em comodidade. E aqui é uma coisa que me preocupa muito, porque o encardido está trabalhando muito em cima disso. Há hoje pelo menos 25 países do mundo retransmitindo e transmitindo programas na linha do Big Brother. E é uma lástima saber, por exemplo, que a final do Big Brother que passou bateu todos os recordes de audiência da televisão brasileira, inclusive da última Copa do Mundo, onde o Brasil foi campeão. De cada 10 televisores, 7,8 estava ligado no Big Brother, que ensinava o quê? Que para você ganhar o prêmio, você tem que eliminar pessoas. E é por isso que tem muitas famílias eliminando o filho com problema. Eu vejo lá em Betânia a família que eliminou o filho porque ele é problemático, não vai mais visitá-lo. Eu vejo marido eliminando mulher, mulher eliminando marido, pais eliminando filhos, filhos eliminando seus pais. É uma tristeza saber. Isso é comodidade, isso é especialidade do encardido. Agora, quem acredita nessa força de comunhão do Espírito Santo, segundo a leitura da missa de hoje, porque pertencemos ao mesmo corpo, então não divide e não joga fora.
Então não tem mais inveja entre nós. Eu não vou me invejar da voz que tem a Eliana, eu não fico invejoso do dom que tem de tocar teclado do Fábio, que me impressiona. Eu sei quando ele toca, mesmo se eu não estiver olhando na televisão, o dedo chega de... Eu não invejo, sabe por quê? Porque eu pertenço à mesma igreja que ele. Então quando ele toca, de alguma forma eu estou tocando. Quando a Eliana canta, eu estou cantando. Quando o Cledimar, quando o Ricardo canta, eu estou cantando. Quando o padre reza, eu estou rezando. Quando você se alegra, eu estou me alegrando. Os santos não envelhecem. Quem está numa comunidade não envelhece nunca, porque aquilo que é meu deixa de ser meu, passa a ser seu. E nós precisamos unir cada vez mais o que nós temos de lindo e de maravilhoso, a força evangelizadora que mudou a história da humanidade, que fez com que uma seita, o padre nos lembrava muito bem na missa de ontem, uma seita, como era considerado o cristianismo primitivo. Mas a grande maravilha de Pentecostes, o grande dom que Pentecostes provocou foi que aquele grupo teve coragem de se transformar em comunidade. Comunidade é o Cristo que está no centro da minha vida, não sou mais eu, é unidade em torno daquilo que é comum. Ah, meu irmão, minha irmã, o mundo está precisando perceber isso. Aliás, o mundo tem até essa fome. Quando o mundo fala em globalização, quando a nova era vem com todos os fenômenos da globalização, lá no fundo eles estão dizendo: nós queremos viver em comunidade, não sabemos como. Então é hora da igreja carismática, cheia do Espírito Santo nesse terceiro milênio, dizer: nós sabemos como viver em comunidade. Para viver em comunidade é preciso, em primeiro lugar, morrer para si mesmo. Em segundo lugar, colocar Jesus como centro. E o que significa colocar Jesus como centro? Significa que cada coisa que eu fizer, ou cada coisa que eu olhar, eu estou sempre vendo Jesus como referencial. Eu não me enxergo mais no outro, eu não enxergo mais a fraqueza do outro, eu enxergo o Jesus que está no outro. A grande força de Pentecostes, e é o que deu sustentação. Se você hoje é criticado, se tem gente que dá risada em você, basta você ouvir o CD Não Dá Mais Para Voltar, quando o padre conta do seu Pentecostes que riram também. Se você hoje ainda é criticado, imagine então há 31 anos atrás. Eu sei o que o padre passou, um pouquinho eu sei. Imagine. Hoje é bonito a gente ver em celebrações que lota de sacerdotes concelebrando, mas naquela época contava nos dedos de uma mão os sacerdotes que abraçaram e que deixaram o Espírito Santo mover seus corações através dessa espiritualidade nova que Deus estava dando para a igreja e para o mundo. Irreversível, é dom de Deus, quarta vez que eu falo hoje. Era muito difícil perceber. Mas o que foi que sustentou? Que sustentou esse dom de línguas, que sustentou o dom de milagres, que sustentou o dom das profecias, que sustentou o dom da fé, dessa fé carismática que me faz lançar e acreditar, e cada vez acreditar mais longe, foi a graça de viver em comunidade. A grande inspiração, e foi uma coisa impressionante, logo que começaram a surgir os grupos de oração, que é a célula da renovação, que começou a se multiplicar e que hoje precisa voltar a se multiplicar, grupos de oração, pequenos grupos de oração. Hoje, infelizmente, há lugares que nós temos grandes assembleias de oração, que lota a igreja, muito bonito, mas que tem um ministério de música muito bem organizado, que tem os pregadores já cadastrados, que fizeram o curso na escola não sei das quantas, e aí eles podem falar, senão não pode falar, mesmo se a vida dessas pessoas é uma merda só, não tem problema nenhum. Mas acabaram com os pequenos grupos de oração, nas ruas, nas casas, nos becos, onde as pessoas se reuniam, e uma botava, que nem nós fizemos aqui hoje, e uma botava a mão na outra e rezava e pedia ao Senhor, fazia burrada, fizemos muitas burradas. Eu, como jovem ainda, ia participar, a gente participava de experiência de oração, aonde a gente falava de tudo, experimentava tudo, bananeira no Espírito Santo, dançava no Espírito, repouso no Espírito, passava a noite, não tem importância, mas deixou e permaneceu frutos, porque na mesma época o Senhor começou a soprar no ouvido e no coração de homens, como fez o coração do Padre Jonas, ao convidar 12 jovens, que tivessem a coragem de dar um ano da vida, um ano,
Do mesmo jeito que o jovem era obrigado a dar 1 ano da sua vida para o exército, o padre convidava: dê 1 ano da sua vida para Jesus. Você é rapaz, você é moça, deixa a faculdade, deixa o seu trabalho. Ali estava a grande inspiração, que louvado seja Deus, explodiu e continua explodindo na igreja. Para mim esse é um dos grandes sinais do Espírito, a capacidade de viver em comunidade, comunidade de vida, comunidade de aliança, comunidade evangelizadora, comunidade de oração, comunidade que gasta a vida fazendo aquilo que Moisés precisou hoje que Arão fizesse junto com ele, levantando os seus braços e segurando, a capacidade de viver em comunidade. E aliás, se continuasse lendo Êxodo, o capítulo 18, a visita de Jétro a Moisés, o seu sogro, ali nós temos também um outro ensinamento da comunidade muito importante, que é a divisão das tarefas. Moisés, o sogro dele, disse: você não deve fazer tudo sozinho, você logo vai estar cansado e não vai atender bem o povo. Moisés, junta grupos pequenos, delega função, coloca um, se ele não puder ser chefe de 100, que seja chefe de 50, chefe de 1000, chefe de 10, mas vai atribuindo função, porque quando eu trabalho numa comunidade, eu nunca estou concorrendo, eu não tenho medo do sucesso do outro. Que coisa medonha quando na igreja a gente vê padre com ciúme de padre, freira com ciúme não sei do quem, um grupo com ciúme do outro, porque o outro fala melhor, porque o outro canta melhor, porque o outro faz isso, faz aquilo. Ou você está nesse barco ou está fora dele, não tem jeito de estar com uma perna dentro e outra fora. No barco de Jesus fica quem aceita viver em comunidade. Agora não é fácil viver em comunidade, porque viver em comunidade exige morrer para si mesmo. E Jesus disse isso, mas nós temos esse exemplo aqui em cima do altar em cada Eucaristia. Por que será que Jesus escolheu o pão e o vinho como símbolos para depois receber, do mesmo jeito que o Espírito Santo recebeu o símbolo do fogo, do vento, da água? Por que será que o Senhor escolheu logo o pão e o vinho? Uma uva dá para fazer vinho? E 1 grão de trigo? Pode ser a uva mais linda do mundo, pode ser o grão de trigo mais belo do mundo, sozinho não dá para fazer nada. Para transformar pão é preciso uma porção de grãos de trigo. Para transformar em vinho é preciso uma porção de bagas de uva. Mas se você colocar um monte de uva dentro de uma caneca, vira vinho? Se você colocar um monte de grão de trigo dentro de uma panela, vira trigo, farinha? Não. É preciso tirar a casca. A uva tem que ser pisada, socada, deformada. A uva que quiser se conservar, porque ela tem uma aparência melhor, recebeu um carimbo, ela é doutora, ela é isso, ela é aquilo, que não se mistura, que não se perde no meio das outras, ela não participa do cálice do Senhor, porque ela não vira vinho. E a casca joga fora, não vale nada. O trigo também. Para virar farinha é preciso perder a casca, e tirar a casca do trigo é difícil, é no pilão, é socando. Por isso que o batismo do Espírito Santo é fogo, e é também o sopro, porque quando você peneira, você tem que soprar para aquelas coiseiras de longe, e é a água que vai lavar tudo isso. Nós não teríamos Eucaristia se o trigo não deixasse que tirasse sua casca, se o vinho não tivesse a capacidade de perder a sua casca. Nós não conseguimos formar comunidades enquanto cada um de nós fecha-se na sua casca, no seu casulo, e vai eliminando os outros para ganhar o prêmio só para si. O mundo precisa mais do que nunca, com urgência urgentíssima, de gente que tenha coragem de morrer, de perder a casca, de perder a saúde, de perder a dignidade, como Paulina, de perder o braço, de perder a vista, de se deixar triturar, mas que seja pela função única do Senhor. Porque aí, quando o vinho, a uva triturada virou vinho, o trigo triturado virou farinha, e que forma pão, então eles podem vir para o altar. E depois desse processo natural de se tirar a casca da liga, trigo com casca não dá liga, não gruda.
Pessoa com orgulho, com vaidade, com prepotência, com máscara, não dá liga, não gruda, ela não forma comunidade com ninguém. Ela aceita que algumas pessoas grudem nela, como uns parasitas, que estejam dispostos sempre a aplaudi-la, a falar bem, mas ela não dá liga, não, ela não se mistura. Depois desse processo humano, então nós podemos trazer no altar, e aí é hora do sacerdote impor as mãos e pedir: mandai, ó Pai, o vosso Espírito Santo, a fim de que esse pão e a fim de que esse vinho se torne no corpo e no sangue do Senhor. Então é a Eucaristia, e que coisa fabulosa, naquela porção de vinho vai sempre uma gota d'água, simbolizando o pecado da humanidade inteira, e para dizer que o pecado da humanidade inteira não vale a milionésima gota do sangue precioso de Jesus, e então nós somos alimentados pelo Cristo. Por isso, Dom Carlos Alberto canta que na comunhão nós recebemos o Espírito Santo, e alimentados pelo Espírito Santo, nós temos a graça de ir sendo sinais e canais dessa comunidade para o mundo. E segundo o Evangelho de hoje, esse ir para o mundo, criar comunidade, precisa ser através de coisas concretas. A primeira coisa concreta que o Senhor fala hoje, que a comunidade, primeiro o fruto concreto de Pentecostes precisa espalhar, é ser semeadora de paz. Mais uma vez aí o Espírito Santo inspirou o padre para colocar esse lema esse ano na Canção Nova. Quem ia imaginar as guerras que iam acontecer no mundo, quando foi proclamado aqui nesse rincão, a Canção Nova quer viver esse ano novo semeando a paz, jogando a paz para o vento, levando a paz. E é isso que Jesus ressuscitado vem e diz: a paz esteja com vocês. Mas para que essa paz exista fora de nós, ela tem que existir dentro de nós. Nós estamos assistindo, e o Papa com tanta tristeza, essa guerra na Terra Santa. Do mesmo jeito que o mundo viu com absurdo o atentado que derrubou as torres do World Trade Center no trágico 11 de setembro em Nova York. Aonde começou isso? Sabe o que dói o coração da gente? Leia na sua Bíblia e você vai descobrir que essa guerra começou na Bíblia. Sara era uma veinha, aquela era velha. Sara era uma velha de 90 anos, não pela idade que ela é velha, pelos estragos de dentro, que não tinha filho. E ela vivia naquela mágoa, vivia remoendo, não tinha filho, queria ter filho, até que um dia a pessoa que tem mágoa, ela chega a ter umas ideias mirabolantes. Ela sempre fica pensando em achar uma saída do jeito dela. E ela, para ver se dava uma solução no fato de ela não poder ter filho, ela então mandou a empregada dela, a senhorita Agar, uma egípcia, a se unir a Abraão. Ela que mandou. Agar era escrava, obedeceu. E ficou grávida de Ismael. E Sara começou a ficar com inveja do rapazinho. E começou a nutrir sentimentos de ódio por Agar. E a pessoa, quando tem o coração ferido e machucado, você olha para ela, ela acha que você está olhando dela. Você ri para ela, ela acha que você está rindo dela. O problema está sempre, briga com qualquer um. E a dona Sara, que não era sarada, que devia de ser outro nome para aquela coitada, a doenta, a dona Sara, quando ficou grávida por obra de Deus, ao invés de ficar feliz da vida e fazer como Nossa Senhora, cantar as maravilhas de Deus, ou como Santa Isabel, pular de alegria porque ia ser mãe, o fato dela ser mãe agora fez com que ela ficasse com mais raiva da Agar ainda. Vai entender a Anta, minha nossa, é difícil. Anta é difícil. Se ela não tinha filho, ficou com inveja. Arrumou filho, ficou com mais inveja ainda. E foi remoendo aquilo, andando para lá, para cá, e um dia chegou no Abraão e começou a perturbar o coitado do Abraão, e foi perturbando, o velhinho não queria. A pessoa chega na idade, aqui é sossego. O Abraão, para não ter problema, obedeceu a velha. Mandou a Agar embora, ela vai para o deserto e leva o filho. Como é que chamava o menino? Ismael. Pronto. Passou um tempo. Tiveram filho, Isaac, o rapazinho cresceu, por graça de Deus e Nossa Senhora Providência, que não era conhecida, mas já atuava. Lá na montanha do Javé-Iré, a montanha do Deus Provê, o menino não morreu.
Não morreu, se apaixonou, casou e teve 12 filhos. Rapaz, era saudável, 12. Também tinha duas mulheres, mas empregada não também, né? Entre os 12, tinha um que se destacou. O pai gostava muito dele, filho da velhice, mas os irmãos começaram a ficar com inveja dele, com raiva dele. E um dia mentiu para o pai, jogaram ele lá num poço, prendeu e venderam ele. Para quem? Não, leia direito na Bíblia. Para os ismaelitas. Quem são os ismaelitas? Descendentes de quem? De Ismael. O irmão do Jacó, o Esaú, que também já perdeu a graça de ser o primogênito por gula, trocou o dom por um prato de lentilhas, por isso que eu não como esse negócio até hoje, nunca nem vi falar na lentilha. E depois, inspirado pela mãe, filho de peixe, peixinha, enganaram o pai. O rapaz perdeu a bênção, Esaú. Aí, para provocar o pai, o que ele fez? Vocês estão lendo bem a Bíblia, hein? Acho que muitos não começaram a ler os 4 capítulos por dia. Ele foi se casar com uma moça descendente dos ismaelitas. Estão entendendo? E quem são os ismaelitas? Os pais do povo árabe. E essa guerra é de quem? Dos descendentes dos ismaelitas com os descendentes dos judeus, filhos do mesmo pai, Abraão. Meu irmão, esse escândalo está acontecendo conosco. Nós também somos filhos de um mesmo pai, muito mais do que na carne, com uma grande vantagem, que nossa mãe não é nem escrava e nem a velhinha destemperada. Nossa mãe é a Santíssima Virgem, escolhida entre todas as mulheres da terra. Mas às vezes nós vivemos pior do que judeus e árabes, porque alimentamos a guerra dentro de nós. E onde começa a guerra? Segunda dimensão que o evangelho de hoje trabalhou: na falta de perdão. Por isso que Jesus sopra sobre eles dizendo: receba o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar o pecado, os pecados serão perdoados. Sem perdão não existe comunidade. Tem gente que pensa que comunidade é um grupo de pessoas que não se machucam, que não se ferem, que talvez comunidade seja um grupo de pessoas perfeitas, santas. Não. Aí seria uma belíssima vasilha de vidro cheinha de uvas polidas, mas que não forma vinho. Comunidade se faz perdendo a casca, e no perder a casca a gente se machuca. Comunidade não existe aonde ninguém se machuca. Comunidade existe aonde, mesmo quando a gente se machuca, a gente continua com vontade de curar um ao outro, porque eu não quero curar só aquela pessoa. Ao machucar qualquer membro da minha comunidade, como eu pertenço a essa comunidade, eu também estou sendo machucado. É o corpo de Cristo que está sendo ferido, é o corpo de Cristo que está machucado. O nosso olho enxerga, mas eu não digo assim, meu olho enxerga, eu digo, eu vejo. Agora imagine se está vindo um pedaço de ferro bem forte na direção do meu olho, e a minha mão fala: não é eu mesmo, estou nem aí. Primeira coisa que você faz é puxar aquilo. Ora, na comunidade não interessa se eu sou o pé, a unha do dedão do pé, a cabeça, o coração, o braço, a mão, a boca, o olho. Eu quero é pertencer ao corpo de Cristo, nem que eu seja uma unha encravada, mas eu quero pertencer ao corpo de Cristo. Não quero sair do grupo, nunca. Nunca. E o que é perdoar? Perdoar é você ter a capacidade, por honra, para a honra de Deus e por graça dele, a capacidade de enxergar o outro melhor do que ele foi antes de ter feito aquilo que fez de errado.
Um casal tinha um filho único. O rapaz chamava-se Carlos, filho único. Um espetáculo de rapaz. Estudante, bom filho, não tinha vício nenhum, gostava de vir na Canção Nova, rapaz bacana. Vivia para apaziguar os outros, um doce de moço. Um belo dia, esse moço voltou de um acampamento onde foi pregado que nós devíamos semear a paz. E ele foi com aquela ideia na cabeça dele: eu tenho que ser semeador de paz. E ele está voltando da faculdade, no seu carro, quando vê dois rapazes brigando. E aquilo vem na cabeça dele: eu tenho que ser semeador de paz. Não teve dúvida. Imprudentemente, parou o carro e foi apartar a briga daqueles dois. E um daqueles dois era um marginal terrível. Um marginal que há muito tempo ninguém sequer queria chegar perto. E quando aquele rapaz viu o Carlos chegando até ele para falar de paz, o ódio que ele estava contra aquele rapaz que ele estava brigando, ele dirigiu-se ao Carlos. Quando a pessoa tem o coração machucado, já disse de Sara, ela acha que tudo é para ela, que a ofensa é dela. Então ele partiu para agredir o Carlos. Deu tempo do outro fugir, mas não deu tempo do Carlos fugir. Foi barbaramente assassinado. Um assassinato hediondo, um crime medonho, com requintes de crueldade. E como o lugar era público, logo descobriram quem era o criminoso. E ele vai preso, e ele vai a julgamento. O advogado de acusação pedia, depois de mostrar uma longa lista, dos crimes, tráfico de drogas, absurdos que aquele marginal fez, que culminou com o assassinato do Carlos, aquele semeador da paz. O advogado pedia então a condenação máxima, a prisão de pelo menos uns 30 anos de cadeia. O juiz deu por encerrada a sessão e ia encaminhar os jurados para que votassem, quando alguém lá do meio da plateia estava assistindo, pediu licença para falar. E era o pai do Carlos. E o pai do Carlos foi até o microfone, com os olhos cheios de lágrima, e disse: Excelentíssimo senhor juiz, senhores jurados, esse moço cometeu a maior desgraça na nossa família. Nosso filho, não é porque era nosso filho, tantos conheciam, era uma pessoa excepcional. Um rapaz que só nos trouxe alegria. E o mal que esse moço fez, tirando a vida dele, é irreparável. Não tem mais o que fazer, não tem o que fazer. Então eu e a minha mulher pensamos: o que fazer agora sem nosso filho? Minha mulher, escutando um desses programas, desses canais de televisão que o meu filho gostava de ir, teve uma ideia que a princípio me pareceu maluca, mas que eu acabei concordando. Nós decidimos adotar um filho no lugar do nosso Carlos. Então queríamos pedir ao senhor juiz, já que nós educamos o melhor possível nosso Carlos e cumprimos a nossa missão, que o senhor nos desse a graça de deixar o assassino dele ser adotado por nós como nosso filho e cumprir a pena na nossa casa. Esse tem o Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.